Programa Domo Odontologia e você. Melhorando sua vida, proporcionando autoestima e a alegria de sorrir. Apresentação da cirurgiã dentista, especialista em endodontia, doutora Dora Maria Di, CRO 34356. Olá, boa noite. Eu, Dora Maria Di, estou com você pela Mundial, como toda terça-feira à noite, trazendo informações sobre saúde bucal, sobre tendências e principalmente, claro, sobre dicas para você manter a sua saúde bucal em dia. Com uma forma simples e didática, né, para você entender e assim poder tomar a sua decisão com mais segurança. Vou contar um pouquinho de mim. Sou argentina, formada no meu país, né, pela UNE, com revalidação de diploma pela Unicamp. Estou no Brasil há 37 anos e sempre trabalhando na área de odontologia. Represento a Domo Odontologia, patrocinadora deste programa. Se você está me ouvindo pela primeira vez e não sabe a dinâmica deste programa, vou fazer um pequeno resumo. Na primeira parte, sempre faço uma homenagem a um paciente ou a um ouvinte que nos deixou alguma reflexão sobre o que nós somos e quais são os verdadeiros valores da vida. E hoje a nossa pequena homenagem vai para um paciente que, como ele disse, passou por quase tudo, desde a Segunda Guerra Mundial até 2 cirurgias de coração, mas mantém um humor incomparável. Parabéns, senhor Roberto Lins. Continue sempre assim, alegre e alegrando. Bem, no nosso último programa falei sobre um tema muito importante, que é a relação entre doenças sistêmicas e odontologia. E como não podia ser diferente, choveram perguntas sobre o tema, o que nos mostra, mais uma vez, que as pessoas ainda têm muitas dúvidas com respeito a este tema, apesar das inúmeras informações que têm a seu dispor. Vou responder algumas somente, que são as que se repetem mais, porque temos um tempo limitado. E hoje o tema que vamos desenvolver é interessantíssimo: estética na odontologia. É um tema muito atual e que também gera muitas dúvidas, porque as técnicas que surgem a todo instante fazem com que você fique sem saber se o seu caso é ou não um caso de facetas, ou de coroas, ou lentes de contato. Mas hoje estamos encerrando, por enquanto, a etapa de prótese sobre implante. Então, escolhi três perguntas sobre este tema para responder no programa. Depois, né, voltaremos aos implantes, porque realmente é um tema muito importante e temos muito ainda do que falar. Mas vamos lá, vamos voltar às perguntas. A primeira é sobre diabetes. Foram muitas perguntas sobre este tema, gente, muitas. Tipo, por exemplo, o meu médico me falou que como eu tenho diabetes, não posso fazer implantes. Ou, eu tenho diabetes, posso ter uma hemorragia durante a cirurgia? Ou, pior, a minha vizinha, que é diabética, fez uma cirurgia de implantes e foi parar no hospital. Vai acontecer isso comigo também? Gente, vamos lá. A diabetes é uma doença sistêmica que realmente altera os níveis de coagulação do seu sangue, mas que, controlada, permite sim a cirurgia de colocação de implantes. Existem níveis aceitáveis e que dependem de cada caso. E este nível, né, de poder ou não poder fazer a sua cirurgia vai depender do seu médico. É ele que sabe qual é o seu tipo de diabetes, qual é a gravidade dela e qual é o seu ponto de equilíbrio. Na Domo Odontologia, já realizamos com êxito algumas cirurgias em pacientes com esta doença. E vou contar o caso mais singular, o que eu tenho mais carinho, digamos assim, que foi de uma paciente portuguesa, Dona Maria, que sonhava com seus dentes fixos novamente. Ela era diabética com níveis de glucose muito altos, totalmente descontrolados, ao ponto do seu médico ter desistido de tratá-la porque não havia
forma de fazê-la entender que, por mais portuguesa que ela fosse, não poderia comer mais pastel de Belém. Quando chegou a odontologia e vimos o seu último exame, falamos que realmente não poderíamos fazer a sua tão sonhada cirurgia de implante. Ela chorou feito criança, tanto que emocionou a todos os envolvidos. Mas, lamentavelmente, na situação que ela estava, realmente não daria. Entretanto, eu chamei a Dona Maria e falei: Dona Maria, eu vou propor uma solução para a senhora, mas a senhora tem que me ajudar. Eu disse a ela que se ela controlasse a sua diabetes até o nível que o seu médico havia informado, nós realizaríamos a cirurgia. Gente, ela ficou tão feliz, feliz demais. Levou aproximadamente uns 4 meses de um regime controladíssimo e de uma medicação tomada com uma exatidão incrível e seguindo as ordens do médico à risca. Nem ele conseguia acreditar isto, como ela estava fazendo tão certinho tudo. Quando ela chegou ao limite máximo que seu médico recomendou e tivemos a aprovação por parte dele para a realização da cirurgia, a fizemos com sedação para que os níveis de ansiedade não aumentassem sua glicose no momento da cirurgia. E foi um êxito total. A cirurgia transcorreu sem interferências e hoje ela está feliz com 4 implantes na mandíbula, com uma dentadura parafusada sem cair ou desestabilizar-se quando ela come ou fala. E ela fala, viu, gente? Ela fala. Outras muitas perguntas foram sobre pressão alta. Bem, vamos esclarecer uma coisa. Não é uma doença sistêmica em si a pressão alta, né? Mas é uma consequência de uma doença sistêmica. Então, vou responder, né? Porque o número de perguntas foi imenso. A pressão alta não é um impedimento para a cirurgia de implantes. Entretanto, se ela está descontrolada ou no momento da cirurgia, o paciente, pela ansiedade da cirurgia em si, aumenta a sua pressão, não será possível fazer a cirurgia. Tivemos vários casos de pacientes que estavam com a sua pressão controlada. Entretanto, ao chegar e sentar para começarmos a cirurgia, a ansiedade o dominou e a pressão subiu tanto ao ponto de ter que cancelar a cirurgia. Marcamos, claro, se marca outra data, né? Com sedação. E aí, então, solucionamos o problema. Hoje, o paciente está com a sua função mastigatória, a sua fonética e a sua autoestima, principalmente, restabelecida. E a última pergunta que vou responder hoje, porque senão não vai dar o tempo, foi sobre acidentes vasculares cerebral, que também não é uma doença sistêmica, né, em si, mas é a consequência de uma. Na odontologia fizemos vários casos, mas vou contar o de 2 pacientes, um desdentado total e outro com dente remanescente, os 2 com problemas de mobilidade, com dificuldades para falar, comer e com a face comprometida. No paciente desdentado total foi feita uma sobredentadura com 2 implantes. Na paciente com dentes remanescentes foram feitas extrações e dentadura provisória. Em ambos os casos, trabalhamos junto com os médicos para verificar a possibilidade de suspensão da medicação específica para este tipo de pacientes, né, portadores de AVC, que tende a deixar o sangue muito mais fluido, né, o que pode provocar hemorragias muito intensas. Geralmente acontecem, viu? No caso da nossa paciente, a sua médica não autorizou a suspensão de medicação, pois o caso dela era de extremo perigo caso a suspendesse. Então, tivemos que planejar a cirurgia para conter uma possível hemorragia durante a própria cirurgia ou pós-cirúrgica. Mas, em todos os casos, o cirurgião foi o nosso diretor científico, o professor Dr. Carlos Alberto Dotto, e é claro, não podia ser diferente, todos estão com a sua saúde bucal restabelecida e felizes com a sua prótese colocada. Se você quer saber mais a respeito da trajetória do professor Dr. Carlos Alberto Dotto, acesse seu site www.carlosdotto, minúsculo todo junto e com 2 T's,
Você se identificou com um destes casos? Ou você tem na sua família alguém com problemas semelhantes? Então ligue para nós e marque sua avaliação comigo, doutora Dora. Tenho certeza que junto encontraremos um planejamento que sirva para seu caso ou do seu familiar. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 8355, ou mande sua mensagem pelo 11 9 8555 0170 e nós entraremos em contato com você. Estamos localizados na Avenida Rebouças 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da estação Fradique Coutinho, da linha amarela do metrô, e a estação Rebouças da CPTM. Se preferir, acesse nosso site www.domoclinica.com.br ou nos encontre no Face ou no YouTube. Temos vários temas que podem ser do seu interesse e todos escritos com uma linguagem fácil de entender. Mande sua pergunta e nós responderemos no ar, no próximo programa, ou via Face ou WhatsApp. Bem, como falei no início do programa, hoje vamos falar de um tema super atual: estética na odontologia. Mas vamos pensar, o que é estética? Porque todo mundo fala em estética, mas o que é a estética? Como definimos a estética? Podemos defini-la como a expressão máxima da beleza em sua forma, contorno, textura e movimento. Bonito, né? A estética na odontologia, olha que legal, começou na década de 30, gente. E como não podia ser diferente na indústria do cinema, que precisava melhorar e muito a aparência estética dos atores, que nessa época usavam muita prótese total ou parcial, né? E claro, tinha que melhorar o sorriso deles. Então, em 1937, foi feita a primeira descrição de uma cobertura vestibular de um dente com adesivo para a dentadura. Ou seja, melhoraram a forma dos dentes, né, dos atores, cobrindo a vestibular de um dente com adesivos que já existiam, né, para a dentadura. De lá para aqui, até os nossos dias, muita coisa mudou, né? Hoje, a inserção das pessoas em uma sociedade extremamente competitiva, onde a aparência estética tem uma importância significativa de aceitação e autoestima, aumenta e muito a procura pela odontologia estética. Entretanto, devemos ter em mente que, em primeiro lugar, está a nossa saúde e que esta especialidade da odontologia, ou seja, a estética, deverá estar ao serviço dela. Vou explicar. Para você entender a importância que damos hoje à estética, foi realizada uma pesquisa com mais ou menos 30 mil pessoas, onde se verificou uma íntima relação entre a aparência estética e o bem-estar físico, psicológico, socioeconômico e ainda de sucesso pessoal e, claro, profissional. Foi comprovado que aqueles que se sentiam atraentes apresentavam menos sentimentos de depressão e solidão. Interessante, né? Você não acha? Agora, presta atenção. Sabemos que a nossa face é uma das partes mais atraentes fisicamente. E o mais interessante é que, dentre os componentes faciais, há uma hierarquia de valorização e importância. Ou seja, o que uma pessoa vê primeiro na outra? A boca, em primeiro lugar, seguida dos olhos, o rosto como um todo e depois o cabelo e o nariz. Curioso, né? O comportamento humano, não é mesmo? Mas e o que nos estimula a procurar tratamentos estéticos? Em primeiro lugar, aceitação social, seguido de vaidade pessoal, né? E benefícios biológicos. Vou explicar melhor.
Quando você, por algum motivo, tem uma quebra de harmonia facial, isto traz prejuízos estéticos e emocionais, como insegurança, timidez e até clausura social. Ou seja, não é somente a perda dos dentes que provoca o isolamento, o fato de ter dente, mas em desarmonia com a face, também nos induz ao isolamento social. Portanto, este isolamento não é uma característica exclusiva dos idosos. Prestem atenção, os jovens sofrem muito com isso. Na proporção, eu diria que até mais, porque está em uma fase de encontrar-se dentro da sociedade e mais, de conquistar a aceitação por parte dela. E o nosso sorriso é realmente o segmento mais importante deste complexo social. Ele é o ponto onde as pessoas concentram o seu olhar ao nos verem. Então, prestem atenção a este ponto. Para ter um sorriso harmônico e condição fundamental, não tem outra, é condição fundamental ter uma saúde gengival, periodontal e dental perfeita. Me explico. Existem alguns tipos de sorriso que expõem mais ou menos os dentes e a gengiva. E este tipo de sorriso a gente os classifica como altos, médios ou baixos. Esse fato também vai depender do tipo de lábio que você possui. Ou seja, se o lábio é fino, você vai mostrar mais os dentes e especialmente a gengiva. Enquanto pessoas com lábios mais grossos vão mostrar menos os dentes e a gengiva. Mas, em todos os casos, é de fundamental importância que os dentes e a gengiva tenham saúde. Gente, eu sempre falo, mas vou repetir. Não adianta colocar qualquer tipo de procedimento estético na sua boca se a sua saúde está comprometida, se a sua gengiva sangra ao toque, ou se você está com cárie nos dentes, ou com doença periodontal e seus dentes estão com mobilidade, ou com halitose, qualquer tipo de estética que você colocar vai ser condenada. Claro! Então, veja bem, saúde em primeiro lugar. Outro ponto que devemos considerar é quando o paciente tem apinhamento dentário. Neste caso, primeiro temos que fazer uma correção ortodôntica para depois pensar na estética. Por quê? Porque em caso de dentes apinhados, as papilas, né, ou seja, a gengiva que fica entre os dentes, podem estar hiperplaseadas, ou seja, crescidas ou retraídas, quebrando a harmonia do sorriso. Todos estes pontos são muito importantes e devemos levá-los em consideração para ter um sorriso harmônico. Para você entender melhor o seu sorriso, já que ele é fundamental para viver em sociedade, vou explicar o que é um sorriso agradável. Vamos imaginar uma linha que passe pelas bordas dos seus dentes incisivos da frente, os superiores, e a ponta da cúspide dos caninos superiores. Quando esta linha é convexa e acompanha a curvatura do seu lábio inferior, temos uma condição de sorriso agradável. Quando esta linha do sorriso é côncava, produz o efeito contrário. E pior, produz um envelhecimento precoce. Agora, a restauração da condição do sorriso côncavo para convexo produz um efeito de rejuvenescimento imediato. Boa notícia, né? Você não acha? Ótimo, então venha para a Odontologia. Ali você encontrará a solução que procura. Se você ligou a rádio agora e ainda não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Dora, sou cirurgiã dentista e represento a Domo Odontologia. E hoje estamos falando sobre estética na odontologia. Este e outros temas muito interessantes e escritos com uma linguagem de fácil compreensão estão lá no nosso site para ajudar você a encontrar a sua solução. Venha para a Domo Odontologia, anote nossos telefones 11
30 73 0010, 11 30 62 8355 ou 11 98 555 0170. Nosso endereço é Avenida Rebouças 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros. Ligue e agende sua avaliação comigo, doutora Dora. Tenho certeza que encontraremos uma solução para seu caso em particular. Eu fiz uma introdução, né, falando do sorriso e falando da estética, mas eu vou continuar falando sobre este tema nos próximos programas. Agora, eu queria falar sobre o lançamento da Domodontologia, o nosso atendimento clínico após o horário comercial. Nós, da Domodontologia, percebemos que o ritmo de São Paulo, que já era difícil, ficou muito mais difícil, né? O trânsito, as nossas obrigações, cada vez mais complexas, nos obrigam, às vezes, a deixar alguns pontos importantes, como a nossa saúde bucal, sempre para depois de alguma coisa. E muitas vezes este depois nunca chega, porque nós mesmos nos colocamos empecilhos, ou pelo trabalho, ou pelos filhos, ou por tudo junto. Mas, gente, o que eu mais tenho ouvido ultimamente foi: não consigo sair do trabalho. Esta frase é muito repetida. E é claro, com a situação econômica do nosso país, porque eu já me considero brasileira, né? Realmente é difícil você sair do trabalho para ir ao dentista uma vez por semana, né? Hoje nós temos a concorrência até dentro da própria empresa, é muito grande, né? Para a gente fazer isso e um tratamento que dura como mínimo, né? Um tratamento básico de 3 a 6 meses, uma vez por semana, é muito tempo. Então, o que nós consideramos em cima disto? Nós consideramos que nós teríamos que abrir, né, horário para vocês, para não ter mais esse empecilho do tempo. E esses horários estão abertos para você após as 18 horas. Ou seja, você pode fazer o seu tratamento à noite, no horário em que você quiser. É só marcar. Ligue e marque seu horário com hora marcada. Nós temos o atendimento 24 horas de urgência e agora abrimos também para tratamentos durante a clínica, como se fosse durante o dia. O que acontece com um tratamento e o que é uma urgência? A urgência é uma coisa pontual, ou seja, eu vou porque estou com dor de dente. Então, nós abrimos o dente, né, tiramos a sua dor e pronto. Isto é uma urgência. Agora, o que é um tratamento clínico? Você chegou com dor, nós abrimos o seu dente, tratamos a sua dor, tratamos o seu canal e tratamos o dente em si, ou seja, a sua coroa. Fazemos o tratamento completo. Isto também à noite e aos finais de semana. Isso é uma mão na roda para empresários, para você que trabalha, para professores que trabalham durante o dia ou à tarde, não podem sair. Ou seja, se você é segurança, você pode vir 6 horas da manhã, saiu do seu trabalho, venha para Domo. Temos horário para todas as profissões, né? Ou seja, isto é um serviço de qualidade pensando em você. Como sempre, a Domodontologia pensando em você. Agende sua avaliação pelos telefones 11 30 73 0010, 11 30 62 8355 ou 11 9 8555 0170. Ligue para nós e realize seu sonho de ter o seu sorriso de volta. Não sorria mais de boca fechada, não se envergonhe de seus dentes ou de seu sorriso. Você não merece isto. Venha para a Domodontologia, ligue já e agende sua avaliação. Repetindo, 30 73 0010,
30 62 8355 ou 985550170. Bem, chegamos ao final de mais um programa Domo Odontologia e Você. Até o nosso próximo programa, sempre pela Mundial, às terças-feiras, às 19h30. Até lá e obrigado pela sua audiência. Boa noite.